Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai conhecer um projeto de educação ambiental por meio da conscientização alimentar. É o Mato no Prato. O movimento foi criado há alguns anos pelo casal Arthur e Beatriz Carvalho, com o objetivo de reforçar o consumo das punks, plantas alimentícias não convencionais. Vamos agora conhecer um pouco sobre estes alimentos. Com a palavra, Beatriz Carvalho. Qual é a sua formação e como surgiu a ideia de criar o projeto Mato no Prato? A minha formação é em Geografia e a Faculdade de Geografia ela me proporcionou vários conhecimentos, mas eu ainda não me satisfiz com a parte ambiental, quis saber mais sobre isso e depois de formada fui buscar a educação ambiental, uma especialização que eu fiz, que me introduziu inclusive ao meu mestrado, que eu realizei aqui em São José, em Planejamento Urbano e Regional. Então, hoje eu sou educadora ambiental e mestre em Planejamento Regional e foi isso que me levou a trabalhar com as PUNC, porque desde a graduação eu já coordenava alguns projetos de hortas orgânicas, dava aulas de geografia e queria introduzir isso na vida dos meus alunos. Mas eu descobri que as plantas comestíveis, alguns alimentos que não são tão comuns na vida das pessoas, eles geram uma curiosidade, eles despertam o interesse além daquele das hortas, aquilo que a gente já tenta estimular, desde cedo, principalmente na idade escolar. Então foi o que me motivou a despertar eles com isso, usar esses artifícios de curiosidade, de interesse para falar sobre punk. Há quanto tempo o projeto Mato no Prato existe e como é a estrutura dele atualmente? O Mato no Prato, ele é inicialmente um projeto de educação ambiental. Ele nasceu em 2013, quando eu descobri essa vertente de estudo, que são as PUNC, e decidi levar isso para os meus alunos, começar a trabalhar isso nas escolas. Mas eu notei que o público adulto tinha também muito interesse, os pais dos alunos, as pessoas da comunidade passaram a me perguntar sobre o tema, a procurar saber mais e o trabalho foi evoluindo. Então o projeto Mato no Prato, ele cresceu e há 2 anos atrás a gente transformou ele em uma empresa, institucionalizou o projeto. E desde então a gente vem trabalhando aí com serviços, com consultorias para atender pessoas da área da alimentação, da área do meio ambiente e outras pessoas interessadas, curiosas, para ensinar um pouco mais sobre o que é a alimentação biodiversa, principalmente com os vegetais não convencionais. Uma preocupação nossa é não restringir o público, fazer com que a gente consiga adaptar esse tema para todas as idades, para todas as culturas, Essa coisa da punk muda muito de região para região. Em alguns lugares, alguns alimentos são comuns, ingredientes típicos dali. Em outros lugares, as pessoas muitas vezes ainda não viram, não conhecem, não tiveram a oportunidade de experimentar. Então, como o intuito é de apresentação de algo novo, a gente tenta não restringir o público e adaptar os nossos serviços, essas nossas aulas, Então a gente faz alguns tipos de palestra, de cursos, oficinas, principalmente para o público mais jovem, para as crianças, atividades bem lúdicas, de forma que eles também adquiram um pouco de conhecimento, que eles sejam apresentados a essas plantas. E para os adultos a gente tenta levar uma coisa um pouquinho mais técnica, mais conceitual, mostrar para as pessoas que se a ciência, e, enfim, se o mercado em si se interessasse mais pelo tema e se aprofundasse mais nisso, a gente ainda teria muita coisa para descobrir, muitos potenciais de sabor, de cores, nutrientes, que poderiam estar presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. O que são punk? Uma punk é uma planta alimentícia não convencional. Essa sigla foi criada para designar um grupo imenso de vegetais que vêm sido esquecidos na nossa cultura ou que ainda não foram descobertos pelas pessoas enquanto alimento. As punk, elas são plantas sem exploração comercial, sem valorização econômica e por isso elas não são encontradas nas prateleiras dos mercados, nem mesmo nas feiras. Ainda que a partir da criação dessa sigla, da criação desse conceito pelo Valdeli Knupp, que é um biólogo,
Ele lançou o livro dele em 2014, vem com esse conceito desde 2008, ensinando as pessoas, e a gente vê o interesse crescendo. Então, hoje já existem alguns resgates, né? Então, em algumas oportunidades a gente encontra plantas como, por exemplo, a taioba, a vinagreira, né? Que é um tipo de hibisco, a serralha, que era muito tradicional aqui na nossa região, tinha um largo consumo pela população, né, originalmente caipira, e foi sofrendo uma distorção e se perdendo aí com essa coisa da globalização, da absorção dos alimentos industrializados, né, no nosso cotidiano. Isso são as punk. Como tem sido a reação das pessoas ao conhecer as punk? Em geral, a reação das pessoas é de espanto, principalmente de dúvida, né? Muitas vezes a gente se encontra com pessoas que já desenvolveram uma barreira, não só para os vegetais não convencionais, mas para os vegetais, né? Para a alimentação natural. Eu não sou uma profissional da alimentação especificamente, mas socialmente observo esse tipo de comportamento, de muitas vezes rejeição, né? De uma alimentação menos beneficiada, mais pura, e a gente, né, precisa reativar essa vontade nas pessoas. Quando rejeitam o assunto, as punk, eu procuro sempre lançar mão de alguns ingredientes bem curiosos. Então, em outras culturas, fora do Brasil, por exemplo, as rosas são muito consumidas como alimento. As pétalas, né, delas se fazem geleias, xaropes, caldas, doces, e é um ingrediente muito bonito, né, um ingrediente que, junto com a rosa, né, a flor, ela gera uma admiração pelas pessoas. Então, eu procuro introduzir com essas, que as pessoas já conhecem, e aí a gente vem com, por exemplo, os ipês, que são plantas típicas, né, da nossa arborização urbana, muito comuns nas nossas cidades, principalmente aqui na região sudeste, a gente vê muito delas, e as flores dos ipês são comestíveis, as pessoas não sabem disso. Então, a gente vai tentando mostrar, né, quebrar essa barreira do medo. As pessoas têm um pouco de medo, será que essa planta é tóxica? Isso é algo muito presente no nosso dia a dia, mas aos poucos, mostrando que a gente consome, as pessoas também passam a querer experimentar. Quais são os benefícios que as punk podem trazer para a saúde? As punk, assim como os outros vegetais, eles têm várias, né, elas têm várias propriedades, elas têm nutrientes, elas têm fibras e podem ser consumidas, né, devem ser consumidas, uma vez que podem trazer esses benefícios para a nossa saúde. A gente sempre alerta sobre alguns cuidados, né? Claro, existem sim plantas que são tóxicas, algumas plantas que têm fatores antinutricionais, podem atrapalhar a absorção daquilo que a gente já come, mas nada como conhecimento. Então, hoje a gente tem, né, a internet, tem acesso à informação, não há mais um problema em descobrir aquilo que se pode e não se pode fazer, a maneira correta de consumir e como aproveitar melhor esses benefícios das punk. Tem uma coisa bem legal que a gente procura ressaltar né, nos nossos serviços, nos nossos cursos, que é a rusticidade dessas plantas. Muitas delas, elas não sofreram o processo, né, de seleção que, por exemplo, o alface sofreu. Por isso, elas preservam muitos nutrientes rústicos, né, silvestres, e por isso tem muito mais vitaminas, proteínas do que os alimentos já domesticados. Quando se domestica uma planta, em geral, a gente foca na produtividade dela. A quantidade que ela vai produzir, a velocidade em que ela vai render, a colheita mais próxima, a possibilidade de distribuição disso nos mercados, a durabilidade nas prateleiras. E as punk, elas foram plantas que, como foram rejeitadas pelo mercado, de alguma maneira elas preservaram aquilo que é de mais puro da natureza. Então, elas são, sim, muito mais ricas em nutrientes, em geral, claro, do que as plantas comuns, essas que a gente encontra nos mercados. Quais são os principais exemplos de punk? As plantas alimentícias não convencionais, elas divergem muito, né, de região para região. As culturas, né, que a que elas pertencem não se repetem em todos os lugares. Então, por exemplo, o pinhão, que é uma planta muito comum aqui para nós, né, do Vale do Paraíba, e, enfim, daqui para o sul, né, do Sudeste e do Sul, ela é uma planta bastante atípica nas regiões Norte, Nordeste. Então, a gente consegue visualizar as possibilidades com aquilo que a gente tem próximo e, com isso, entender que plantas que vêm de fora também têm seu potencial.
Se a gente olhar para o açaí, ela era uma punk há alguns anos atrás, né? 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos essa disponibilidade de açaí aqui na nossa região, porque ela era uma punk para nós, era uma planta restrita à região norte. Ainda não tinha se desenvolvido essa distribuição, a logística para ela, né? Então, essas plantas elas vão passando por processos cíclicos de popularização e de reclusão, de alguma maneira, né? Então, eu posso dar como exemplo pratos muito comuns. Nós temos aqui, em São Francisco Xavier mesmo, né, o João deitado, que é uma broa de milho embrulhada na folha de bananeira. A folha de bananeira já não é mais utilizada na nossa culinária do dia a dia, né? As pessoas, elas untam as formas, elas usam papel vegetal, mas elas já não se utilizam da folha de bananeira como um embrulho para o alimento. E ela confere umidade, sabor, nutrientes, quando ela vai ao forno junto daquilo que a gente vai assar, né? Seja um pão, um peixe ou qualquer outro prato. E aí nós temos em cada região receitas típicas, né? No norte entra aí o jambu, o pato no tucupi, né? São bastante característicos e as pessoas quando viajam para lá experimentam esses pratos, mas não absorvem no cotidiano daqui, voltam de viagem e fica como uma coisa típica de lá. É claro que isso é bacana, porque preserva também, né, aquilo que é diferente, onde a gente vai buscar. Mas o fato de que isso fica muito restrito a um lugar pode fazer com que essa planta esteja sujeita a um processo de desaparecimento. No Goiás, por exemplo, a gente tem o arroz de cuchá. E quando eu comecei a trabalhar com punk, eu pouco sabia sobre esses pratos regionais e não sabia da presença mais massiva desses ingredientes em outras regiões. O arroz de cuchá, ele é feito com a folha da vinagreira, o próprio hibisco que a gente compra desidratado e usa, né, como chá, né, as pessoas buscam como uma alternativa fitoterápica, mas é uma planta que está, uma outra parte dela, suas folhas, presentes em pratos típicos, pratos ancestrais que vêm aí sendo preparados ao longo de séculos no nosso país, sem a gente saber como um todo disso. Existem contraindicações para o consumo das punk? As contraindicações são para aqueles alimentos que precisam ser preparados. Então, assim como o espinafre, nós não devemos consumir em grande quantidade cru, porque ele tem o oxalato de cálcio, que é uma substância que se acumula no nosso organismo e em algumas pessoas com maior sensibilidade pode provocar alguma reação alérgica, por exemplo. Assim como o espinafre, a carambola, plantas alimentícias não convencionais, algumas delas também têm oxalato e aí outras substâncias. Eu cito para você, por exemplo, a taioba, que é uma vedete entre as punk, é uma das plantas alimentícias não convencionais mais populares hoje. Eu vejo pessoas consumirem, né, como suco ou fazerem um refogado simples e com isso recomendam para outras pessoas. É muito positivo que isso se faça, que as pessoas compartilhem ideias, formas de preparo. Em algumas regiões se faz mesmo daquela forma e isso é passado, né, transmitido de geração para geração. Mas a gente precisa alertar sobre a quantidade que se vai consumir em um determinado preparo. No caso da taioba, seria interessante tirar as nervuras, pelo menos aquelas mais espessas, e fazer as folhas depois de um branqueamento, ferventar, descartar a água para que o oxalato vá embora, uma boa parte dele vai embora nesse processo. Então a gente procura alertar as pessoas sobre os tipos de preparo, isso é bastante importante. E aí junto disso as quantidades. Se você não tem certeza da maneira de consumir, a gente deve começar aos poucos, experimentando e sempre buscando o máximo de informações. Outra coisa que é bem importante a gente ressaltar, como a gente, né, se divulga com esse nome, mato no prato, os matos são aquelas plantinhas da praça, da calçada, do terreno baldio, das áreas verdes, né, que crescem livremente, que são espontâneas e a gente estimula muito que as pessoas olhem para elas como alimento. Mas plantas que estão ali crescendo espontaneamente em espaços públicos, elas podem ter uma contaminação ou por a própria poluição, urina de animais, por exemplo, mas principalmente metais pesados ou alguma coisa que pode estar presente naquele solo daquele ambiente. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento do lugar onde essa planta está sendo colhida, para que ela possa, de fato, vir para os nossos pratos sem oferecer um risco à saúde de quem vai consumir. Quais são as principais diferenças entre as punk e as plantas convencionais? A diferença fundamental entre uma punk, uma planta alimentícia não convencional, e uma
convencional, né, uma planta alimentícia comum, comercializada em grande escala, é o valor, a valorização comercial, é o valor que se dá para aquele alimento, o preço que se paga por ele e a presença dele nos espaços de comércio, sejam feiras livres ou até mesmo as grandes redes de supermercado. A gente nota que quanto maior é a rede, quanto maior é o mercado em que se compra, mais restrita é a quantidade, a variedade de alimentos comercializados ali. Pelo que nós conversamos, a possibilidade de distribuição, a capacidade, né, a resistência daquele vegetal no transporte, muitas vezes ele vem de outros estados, ele é distribuído, né, em uma cadeia regional, às vezes até nacional. Então as PANC, elas acabam não estando presentes, não tem valorização. E como hoje nós compramos o nosso alimento, nós já não plantamos mais, não cultivamos mais o nosso alimento, pelo menos a maior parte do nosso alimento do dia a dia, a gente, por não ver nas prateleiras, a gente acaba ignorando, esquecendo a existência desses vegetais e já não consumindo mais. Ou fazendo com que eles sejam eventuais, que a gente vai comer numa viagem que fez para um lugar ou em uma ocasião especial, um prato especial. E isso faz com que essas plantas acabem sendo negligenciadas, acabem sendo também desvalorizadas na sua função biológica, ambiental e colocando essas plantas em risco de extinção, o que é a coisa mais grave que a gente pode expor hoje aqui. A extinção da nossa alimentação, ela é muito lamentável para nós, mas uma vez que isso faz com que essas plantas percam seu valor também no equilíbrio ecológico que elas promovem, aí a gente está colocando o planeta todo em risco. As PANC podem ser cultivadas em qualquer local? As plantas alimentícias não convencionais, elas praticamente podem ser encontradas, sim, em qualquer local. O que a gente não tem é a recorrência de uma mesma espécie de um lugar para outro a longas distâncias, né? Então, o Brasil é um país de extensão continental, então a gente tem aí, né, de norte a sul, climas muito diversos. Então, tem plantas típicas da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, sudeste e sul, que variam bastante. Mas sim, nós temos a possibilidade, eu cultivo no meu quintal o jambu do Amazonas, e ele vai bem lá. Como nós temos, né, um clima favorável, apesar de variar bastante, ele é favorável em todo o país, muitas PANCs são sim possíveis de se cultivar em diferentes lugares. A gente pode, inclusive, considerar que elas, por ser plantas ruderais, rústicas, mais resistentes, elas nascem em frestas de calçadas, né? Às vezes num muro, o muro tem uma trinca e ali nasce uma plantinha. A possibilidade dessa planta ser comestível é grande, a gente tem um índice bem grande aí, né? Entre as quase 60 mil espécies vegetais que a gente tem no Brasil, a gente já tem aí a ONU apontando quase 30 mil sendo comestíveis. Então, estamos caminhando para um levantamento cada vez maior dessas espécies. E o fato delas serem resistentes faz com que a gente possa, sim, cultivar e consumir elas plantadas em pequenas jardineiras, em hortas verticais. Então, a questão do espaço, que é um grande impeditivo, né, para a gente cultivar o nosso alimento, hoje ele vai sendo driblado aí por esses conhecimentos e também pelas tecnologias que a gente pode contar. Existem maneiras de identificar PANC comestíveis? Imediatamente, ao ver uma planta, eu acho bastante difícil, conheço poucas pessoas que têm a habilidade de identificação. É importante que a pessoa primeiro saiba identificar uma parte, pelo menos algumas famílias de plantas. E aí depois é que ela vai refletir sobre se aquele alimento, ele pode ser, né, aliás, se aquele alimento não, mas se aquele vegetal, ele pode ser alimento ou não. Não existe uma característica única, né? Folhas arredondadas ou suculentas são comestíveis. Não, entre os cactos existem alguns comestíveis, outros não. Entre as suculentas também, entre as árvores das ruas também. Então, é importante que a gente busque o conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar com isso especificamente, há alguns anos atrás, eu estava bastante acostumada com aquelas hortaliças da horta, né? Então, nós tínhamos lá uma couve, um almeirão, um alface, né, as cenouras. Mas já era importante saber que o aproveitamento integral dessas plantas trazia as PANC para os nossos pratos, né? Entre elas as folhas da beterraba, as ramas da cenoura, raízes de alguns vegetais. Mas a identificação das plantas que estão na rua, essas que são cultivadas, né? A arborização urbana, precisa mesmo ter um conhecimento. Esse conhecimento eu desenvolvi ao longo desses anos estudando bastante, não tem outra maneira.
Como é a comercialização das punk comestíveis na gastronomia? Os profissionais da gastronomia, assim como também da nutrição, né, e outras áreas relacionadas aos alimentos, eles têm buscado cada vez mais essa variedade, porque com isso a gente consegue estabelecer dietas mais completas, mais variadas, e aí, né, com sabores diferentes, com cores, texturas. Então, é possível se trabalhar conhecendo aquela pessoa que fornece o alimento. Então, hoje eu conheço muitos restaurantes que já consomem produtos orgânicos, já fazem questão de oferecer para os seus clientes os produtos orgânicos. A gente sabe que a compra desses orgânicos ela é feita de uma maneira mais próxima do produtor, né? Então, conversando com esse produtor, conhecendo melhor o lugar onde ele produz, provavelmente a gente vai conseguir extrair um número maior de variedades do que aquele que ele espontaneamente oferece. Indo numa feira, por exemplo, se a gente encontra ali uma banca, né, de bananas, a gente tem outras partes, né, o coração da bananeira, a folha da bananeira, até mesmo o caule, que tem o seu palmito, é possível encomendar, pedir. É o que eu tenho visto os chefes de cozinha, por exemplo, fazerem, conhecerem melhor o lugar onde o alimento que eles compram para os seus restaurantes é cultivado e buscar uma relação, né, com o produtor, de forma que ele possa oferecer outras coisas, alguns alimentos sazonais, flores de algumas árvores frutíferas, né? Se nós compramos um mamão, nós podemos consumir a flor do mamão. Se nós compramos limão, laranja, essas flores também têm seus usos. Mais uma vez, fora do país se fazem produtos, xaropes, coisas bem já facilitadas para o consumo das pessoas, e é assim os chefes vão conseguindo incluir. O cultivo ele tem sido buscado bastante num contexto de paisagismo produtivo, que é um dos nossos serviços, uma das coisas que a gente oferece através da nossa empresa, que é a montagem, né, a elaboração, planejamento de espaços ornamentais, que geralmente esses restaurantes, esses espaços já têm, mas ainda não com viés produtivo. Então, nós levamos as plantas alimentícias não convencionais e consorciamos com aquelas outras plantas que eles têm ali, de forma que de tempo em tempo eles possam fazer suas próprias colheitas. Isso é muito bacana porque os clientes se envolvem, chegam nesses lugares e veem aquilo que está sendo usado na salada, no refogado, no prato principal, enfim, né? Às vezes na sobremesa, essas plantas elas estão ali, eles podem conhecer como é ela in natura, que é uma problemática também, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. A gente consome, por exemplo, o açafrão da terra, compra ele lá em pozinho, mas nunca viu um açafrão da terra. Não sabe que ele é a cúrcuma, não sabe que ele é uma raiz, né? Que é muito utilizada na gastronomia. Então, essa relação também de envolvimento da clientela e aproximar o produtor, o consumidor número 1, que nesse caso seria o restaurante, o chefe, o nutricionista, e aí depois o último beneficiário, que é o cliente final. Isso é muito bacana e é fundamental para promover esse conhecimento e esse aumento no consumo das não convencionais. Como é possível conhecer mais sobre as punk? O Mato no Prato, quando nasceu, eu procurei divulgar, colocar, né, na rede, compartilhar com as pessoas as atividades que a gente realizava, por mais intimistas que elas fossem no começo, né? Para os pais, os meus alunos, os parentes poderem ver aquilo que estava sendo realizado, para as crianças também, os jovens poderem relembrar aquilo que era passado. E aí, com isso, aos poucos, as páginas das redes sociais foram sendo alimentadas ali pelo nosso dia a dia, né? Por fotos, por vídeos. Então, hoje, se alguém quer conhecer mais sobre o assunto, numa vitrine, numa primeira impressão, nós temos aí as páginas, né, do Facebook, do Instagram, ambas se chamam Mato no Prato, é bem fácil de achar. E a gente tem também hoje o site, que é o nosso principal veículo de contato para a contratação dos nossos serviços, até mesmo compra dos nossos produtos. Hoje esse site tem uma loja online, então a gente consegue comercializar alguns produtos alimentícios feitos desses ingredientes e outros itens que podem ajudar as pessoas a consumirem mais nas suas casas. E aí por lá também nós temos a rede de contato, onde as pessoas podem pedir, né, detalhes e os orçamentos para esses nossos serviços e produtos, que envolvem aí as palestras, os cursos, as oficinas e também essas intervenções paisagísticas e as consultorias para restaurantes e outras instituições que desejam ampliar o seu cardápio. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.